Se a sua mente é o lugar onde as maiores mudanças na sua vida irão acontecer, a pergunta então a se fazer é: o que é que você tem permitido entrar na sua mente? Porque talvez o maior problema que você esteja enfrentando hoje não seja necessariamente as lutas, os problemas, os desafios que você tem enfrentado por fora, mas sim aquilo que você tem alimentado a sua mente diariamente. Tem gente tentando viver em paz, mas consumindo guerras. Tem gente tentando viver o propósito, mas duvidando da promessa e da palavra. Tem gente tentando crescer, mas vivendo ainda uma vida de dúvidas, de comparação e de medo. Diariamente, poucos percebem que exatamente aquilo que alimenta a sua mente é o que controla a sua vida. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, então fica comigo, vamos juntos, porque você nesse vídeo vai ser muito confrontado, porém vai ser também muito libertado e libertada. Vamos juntos? Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos dando sequência a essa série de vídeos que iremos fazer durante essa semana agora, falando a respeito de mentalidade, da importância de você, eu, de nós mudarmos, de nós cuidarmos, de nós termos em apreço a nossa mentalidade, queridos, porque verdadeiramente é o que nós acreditamos, que na mente é onde todas as coisas acontecem. A mente, é onde Deus vai começar nesse processo de libertação, de mudança e transformação nas nossas vidas, como nós falamos no vídeo de ontem, que tirar o povo do Egito não foi o mais difícil para Deus. Tirar o povo de um lugar de escravidão, de servidão, não foi o mais difícil para Deus. Porém, o mais difícil para Deus foi tirar o Egito do povo. Entende? Um lugar de servidão, uma mentalidade de servidão, escravidão do povo. Isso sim é a parte mais difícil, porque de fato isso não compete a Deus, compete a nós, não é verdade? Então hoje nós vamos dar sequência a essa série de vídeos sobre mentalidade. Eu quero começar lendo com vocês, compartilhando com vocês um texto que está lá, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso 8, que vai nos dizer assim: e quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e há algum louvor, nisso pensai. Então, queridos, vamos começar pensando na seguinte forma: eu e você certamente somos muito seletivos com aquilo que nós alimentamos o nosso corpo, com aquilo que nós ingerimos diariamente, com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós nos alimentamos, não é verdade? Mas o oposto disso também é verdadeiro. A verdade é, queridos, que muitas vezes nós somos muito negligentes com aquilo que alimentamos a nossa mente, com aquilo que colocamos para dentro da nossa mente. Quantas vezes, queridos, nós consumimos conteúdos pesados, conversas, pesadas, conversas negativas, ambientes tóxicos, pessoas pessimistas, informações que drenam a nossa energia e a nossa fé. Já aconteceu com você de você estar em algum ambiente que você chega, as pessoas ali, o nível de conversa, você está ali se relacionando com aquilo, e quando você sai daquele ambiente, você sai daquela roda ali, você se sente sugado, com energia sugada. Já aconteceu isso com você? Comigo algumas vezes, e é até engraçado falar nisso, porque essa semana mesmo nós havíamos colocado as crianças para dormir, era por volta de umas 9h30 da noite, todas elas já estavam deitadas dormindo. Aí Daisy desceu para assistir um filme, eu desci para assistir o filme com ela. Aí na hora que chegamos lá, que eu cheguei lá, ela já estava no meio de um filme que ela havia começado nos dias anteriores. Eu comecei a acompanhar aquele filme ali com ela, e era um assunto assim no filme abordado, muito pesado, emocionalmente pesado, carregado, que era um filme onde a irmã mais nova, ela era doadora para a irmã mais velha, que estava ali em estado de câncer terminal, e aquela irmã mais nova, ela foi
criada, ela foi gerada para isso, sabe? Para ser doadora da mais velha. Mas isso sem a concepção dela, porque ela era muito nova, aquela coisa toda. Não sei se vocês já viram, se vocês já assistiram esse filme, comenta aqui os insights que vocês tiveram. O nome do filme é Uma Prova de Amor. Uma Prova de Amor, acho que é isso. Então assim, quando, sabe, eu sentei ali no sofá, né, deitei no sofá ali do lado de Deus, começando a assistir, aí começou a passar aquelas cenas, sabe? Comecei a entender aquele negócio, aquilo começou a me pesar, pessoal. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, cara, você quer saber? Eu não vou ficar aqui vendo esse negócio não, tá me fazendo mal. Aí eu deixei ela lá, falei, meu amor, vou ficar aqui assistindo não. Subi, vim pro quarto, vim ler. Vim ler o livro que eu tô lendo ali. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Muito bom, por sinal, esse livro também. Então, assim, vocês vão ver que muitas vezes, queridos, nós temos cuidado com tantas coisas, com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente bebe, né, com a dieta, isso e aquilo, para não ganhar peso ou para não perder muito peso, né, cuidado com diabetes e tal, aquela coisa toda. Mas a gente, na maioria das vezes, queridos, nós não temos cuidado algum com aquilo que nós colocamos ou com aquilo que nós alimentamos a nossa mente. Você é o tipo de pessoa que cuida da forma ou com o que você tem alimentado a sua mente? A maioria de nós não é verdade? E aí é batata, pessoal, porque vocês vão ver que depois de tantas coisas que são inseridas, que nós permitimos, sabe, adentrar, né, embolou a língua aqui, adentrar, né, a nossa mente, é comum ainda a gente, né, ficar se perguntando, mas nossa, por que eu tô tão fadigado, tô tão cansado, tô tão esgotado, sem energia, sem ânimo, sem vigor? É comum as pessoas perguntarem, poxa, não sei o que aconteceu, mas do nada, sabe, eu tô num nível de estresse, perdi a paz, a tranquilidade, por que minha fé esfriou? É comum você ver pessoas, né, tendo esse nível de questionamento, sabe? Mas a verdade é, queridos, que a resposta muitas vezes é mais simples do que pensamos, do que imaginamos. Porque sim, tudo aquilo que nós botamos para dentro vai gerar, sabe, raízes, sementes na nossa mente e vai produzir. Né? Quando você vai estudar neurociência, você vai ver que eles falam que o subconsciente, queridos, ele é como a melhor terra do mundo para se plantar. Porque qualquer coisa que você jogar lá vai produzir. Entende? Então a nossa mente é essa terra, a sua mente é essa terra. Daí a necessidade de você ter preocupação, de take care, ter cuidado com a sua mente, com aquilo que você tem se alimentado, como disse o apóstolo Paulo. Seja isso o que pensais, tudo aquilo que é de boa fama, que vai te agregar, que vai te somar, queridos, não aquilo que vai te diminuir. Ok? E o primeiro ponto para a gente entender aqui é de fato esse: a sua mente, a nossa mente é um terreno, é uma terra muito fértil, por sinal a mais fértil que existe no mundo, sabe? E tudo aquilo que você plantar sem esforço algum vai germinar. Entende? Logo, nós entendemos que se você planta medo, cresce insegurança. Se você planta comparação, vai gerar frustração. Se você planta pornografia, vai criar, vai crescer impureza. E se você planta negatividade, cresce desânimo. Entende? Mas, como eu já disse aqui, o oposto também é muito verdade, queridos. O oposto aqui também é poderoso, porque se você plantar fé, o que é que cresce? Cresce confiança. Se você planta a verdade, cresce direção. E se você planta a palavra, se você semeia a palavra na sua mente, cresce força espiritual, cresce propósito, cresce sentido de vida, cresce alinhamento com Deus, queridos. Estão entendendo? Então pega isso aqui. A sua mente sempre dará frutos, né? E os frutos serão reflexos, serão o apontamento para aquilo que você tem alimentado a sua mente. Você pegou, a sua mente sempre dará frutos. E os frutos serão resultado daquilo que você tem alimentado a sua mente, daquilo que você tem permitido entrar na sua mente, entende? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto para a gente aqui é que nem tudo, queridos, merece acesso à sua mente. Lembra do que eu falei ali, do exemplo que eu dei a respeito do vídeo, né? Poxa, era um vídeo, nossa, emocional. Eu já tinha assistido aquele vídeo anteriormente, mas sem essa consciência que eu tenho hoje, sem esse cuidado, sabe, mental que eu tenho hoje. E quando eu sentei lá, poxa, 10 minutos, 15 minutos de filme, eu vi que começou a me fazer mal, sabe? Eu me senti mal com aquela situação ali. Eu falei, nossa, isso aqui não é pra mim não.
né? Então parei lá e vim ler um livro, né, que mais iria me agregar. Entende? Então quantas vezes você para horas na frente da televisão vendo o jornal falando só a respeito de assassinato, de terrorismo, de roubo, furto, de corrupção, e você vai se enchendo disso e você vai se programando a sua mente, programando a sua vida para isso também. Como que você quer obter um resultado diferente se você tem se alimentado, se você tem semeado, se você só tem plantado coisas ruins na sua mente? Como que você quer ter um resultado bom? Não tem como, não é verdade? Não tem como. Logo, eu e você precisamos verdadeiramente, né, nos atentarmos para isso, para aquilo que a gente tem colocado para dentro da nossa mente. Porque vocês vão ver que tem coisas que parecem pequeninas demais, né? São ínfimas. Isso aqui é só isso, sabe? Mas à medida que são lançadas, vão crescendo e contaminando a sua forma de pensar, a nossa forma, né, de pensar. Então assim, ó, nem toda conversa merece a sua atenção. Nem toda pessoa merece acesso emocional a você, porque senão vai te drenar, vai te roubar suas emoções, vai te consumir, entende? No seu vigor, no seu ânimo, na sua fé. E nem todo o conteúdo merece espaço, né, na sua cabeça, entende? Porque pega isso aqui, ó, a sua mente nunca fica neutra. Ou ela está crescendo positivamente ou ela está crescendo negativamente. Não tem meio termo. Por que vocês acham que Deus ele teve tanta preocupação em direcionar os seus filhos, né? Deixou na Bíblia inúmeros versículos, inúmeras passagens a respeito disso. Cuidado com a sua mente. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala, cuidado com o seu coração, né? É até engraçado que Salomão ele vai, né, escrever a respeito disso. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque do coração se procedem as saídas todas, né? Saídas da alma, da vida, né? Mas talvez o detalhe que você não saiba aqui é que naquela época não existia ciência como nós conhecemos hoje. A ciência não estudava neurociência, psicologia, não estudava, sabe, coisas da alma. E hoje a psicologia, ela nos atesta que as emoções ou o coração apontam exatamente, né, para a alma, para o senso das emoções. Entende? Da vida. Então, por isso que Salomão, quando ele escreveu ali, ele escreveu dessa forma: de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Se fosse nos dias de hoje, nos dias contemporâneos, provavelmente ele teria escrito: de tudo o que se deve guardar, guarde as suas emoções, guarde a sua mente. Entende? Por quê? Porque uma vez uma semente plantada na mente, um pensamento vai gerar um sentimento, uma emoção. E a emoção, ela vai gerar, né, uma ação, e toda ação vai gerar um resultado. Vocês estão entendendo a importância disso? Então o terceiro ponto para nós é que o ambiente também em que você está inserido hoje, ele também está fazendo parte, né, de todo esse trabalho de moldar a sua mente, consecutivamente moldar os seus resultados. Não é isso que nós estamos falando aqui? Não tem como, queridos, você automaticamente vai se parecer com o ambiente em que você está inserido. Não tem como. O ambiente, eu costumo falar que ele não determina, né? O ambiente ele não determina, mas certamente, queridos, ele influencia demais. É a mesma coisa, é o exemplo que eu, né, sempre dou a respeito de ambiente. O que vocês acham que é mais fácil para uma pessoa aprender o inglês, estudando nas escolas aí do Brasil ou convivendo aqui diariamente com os americanos? O que vocês acham? A pessoa estudando um ano, fazendo 1 ano, 2 anos, 5 anos de curso aí no Brasil, ok? Mas o seu cotidiano é no português aí, aqui e ali, ou a pessoa vivendo 6 meses, fazendo um intercâmbio de 6 meses, enfurnado dentro da casa de americanos, sem ter a oportunidade de falar o português. O que vocês acham que determina mais para o aprendizado? Que é mais determinante, né? Com certeza o ambiente, não é verdade? Então assim, ó, se você vive em ambientes que só falam de derrotas, que só comunicam derrotas, você consecutivamente vai ser também um derrotado. Você vai ser o próximo a falar, comunicar, compartilhar de derrotas.
Se você vive cercado por pessoas sem visão, sem esperança, sem expectativa de um futuro melhor, de dias melhores, você será a próxima, você será o próximo. Não tem como fugir disso. E é por isso que quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que frequentemente Deus, ele mudava as pessoas de lugares, né, de ambiente, de geografia. Deus, ele precisava, né, fazer com que as pessoas rompessem, sabe? Ciclos, né, de influência ali que elas possuíam, para que ele pudesse operar um milagre na vida delas, para que ele pudesse mudar, né, a situação na vida dessas pessoas. E de repente, né, algumas das vezes nós vimos, né, Deus tirava determinada pessoa daquele lugar ali, levava para outro lugar, trabalhava, tratava, mudava e depois trazia a pessoa de volta para mudar agora toda aquela região. Mas vejam, queridos, que toda vez que Deus quis mudar alguém, sabe, preparar alguém para uma grande obra na vida dele, necessariamente Deus precisava tirar aquela pessoa, né, ou precisou, né, tirar aquela pessoa daquele entorno ali. E aí você vai ver que na vida de Abraão Deus fez isso, na vida de Jacó Deus fez isso, na vida de Jesus mesmo, né, Deus fez isso, na vida de tantos homens e mulheres de Deus, né, você conhece muitos também, muitas histórias. E aí por isso que de repente, né, você se pergunta, mas poxa, por que eu já não sinto mais prazer em estar nesse lugar? Por que eu já não sinto mais graça, alegria em estar aqui? Certamente, queridos, é porque Deus, ele já está gerando um desconforto, um incômodo no seu coração, para que você mesmo rompa, sabe, com esses elos, com essas ligações, para que ele te tire desse lugar e possa tratar na sua vida. Quem sabe no futuro você possa voltar, entendeu? E trabalhar ali, né, agora já mudado, já edificado, né, por Deus, trabalhar na vida dessas pessoas que ali ficaram, ou talvez não, né, Deus tem os propósitos dele, mas a verdade é que Deus, na maioria das vezes, quando ele tem algo grandioso para fazer nas nossas vidas, ele vai sim, queridos, nos tirar do meio em que nós estamos, para poder agora ter liberdade, sem as influências externas, sem as influências internas, né, os nossos corações, a nossa mente, para ele poder trabalhar e fazer, né, tudo aquilo que ele precisa fazer. Faz sentido para você o que eu estou falando aqui? É até engraçado que quando nós estamos nas nossas aulas, né, na nossa mentoria Desafiando os Gigantes, a gente vê muito isso, sabe, de pessoas repetindo padrões, pessoas que já cresceram, já têm suas famílias, mas continuam, quantas vezes, repetindo os mesmos padrões de seus avós, seus pais, né? Agora eles, daqui a pouco os filhos, né? É muito comum. Eu falo, né? Eu tenho um grupo do WhatsApp, né? Aqui, estou nos Estados Unidos há 7 anos, mas eu tenho um grupo, né, de amigos lá da nossa região lá, e às vezes eles batem fotos, sabe, mandam lá, queridos, eu fico assim chocado com aquilo, porque o muro daquela casa ainda é o mesmo muro, o mesmo chapisco, o mesmo reboco, a mesma pintura, o meio-fio pintado da mesma cor. As pessoas não mudam. Entra ano, sai ano, geração após geração, e a vida delas não mudam, queridos. Entende por quê? Porque estão ali, sabe, sob a força, né, do ambiente, sobre a influência do ambiente, das pessoas que cresceram, viveram, se reproduziram, passaram. Aí nasce a próxima geração, cresce, vive, reproduz, morre. Aí vem a outra geração, e assim sucessivamente. As pessoas não mudam. É por isso que muitas vezes, quando Deus quer operar algo grandioso na sua vida, ele vai ter que te tirar desse lugar que você está. Faz sentido para você? Para mim faz muito sentido, porque é o que eu vivo hoje. E aí o quarto ponto aqui, para a gente já avançar, né, para o encerramento desse vídeo, para não ficar tão longo, é que você, sabendo de tudo isso, vai precisar alimentar a sua mente corretamente, com coisas boas, com coisas que vão te agregar, com coisas que vão te acrescentar, com coisas que vão te elevar, que vão te desafiar. Lembra do exemplo que eu dei, né, do filme e do livro? Eu preferi vir ler o livro, porque eu sabia que aquele livro iria me incomodar, iria gerar um bom incômodo, iria me desafiar, iria me agregar e acrescentar, entende? Então, você precisa entender, queridos, de uma vez por todas, que se você quiser, se você deseja viver uma nova vida, você vai precisar de novos alimentos. E quando eu falo aqui de novos alimentos, não é só trocar o
como é que é? O Burger King, né? Por uma salada agora. Ok, isso também faz parte, mas eu tô falando de um alimento mental. Você vai precisar mudar o nível de informação que você consome, de conteúdo que você consome, né, de livros que você lê, porque você, de fato, queridos, não vai, sabe, obter batalhas espirituais se alimentando apenas de alimentos naturais, físicos. Não vai, são coisas distintas. Tá entendendo? Então, você precisa alimentar sua fé, você vai precisar alimentar sua visão, você vai precisar se alimentar na palavra e da palavra, da presença de Deus. Você vai precisar buscar sabedoria, clareza, sabe, de Deus para a sua vida, para os seus dias, para o seu futuro. Porque a renovação da mente que nos diz, né, o apóstolo Paulo lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, com esse século, né, não tomai a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que só então experimenteis, né, provais, sabe, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não vai, queridos, transformar a sua mente apenas evitando coisas ruins, mas você vai transformar e renovar sua mente se alimentando de coisas boas. Porque vocês lembram quando eu disse aqui que não existe ponto inerte, né, nesse terreno da mente? Ou você está crescendo mentalmente, ou você está regredindo, decrescendo mentalmente. Não existe o muro da inércia, sabe, no que diz respeito ao campo mental. Da mesma forma, queridos, ou você está se alimentando de coisas boas, ou você está se alimentando de coisas ruins, entende? Então talvez hoje a sua condição seja que você esteja, sabe, com a mente cansada, confusa, sobrecarregada, ansiosa, mas talvez seja também nesse exato momento em que Deus esteja te chamando exatamente para uma higiene mental, né? Que nós precisamos. E essa higiene mental, essa limpeza mental, ela passa, né, por muitas das coisas que nós já falamos aqui, como parar de consumir tudo que vem à sua frente, né? Ficar scrollando ali o Instagram, né? Vendo aqueles reels, shorts, aquelas coisas todas, sabe? Aleatórias. Daqui a pouco a sua mente está igual uma coxa de retalho, né? Toda remendada, um monte de cor, um monte de coisa. Você não sabe nem para onde você está indo mais, entende? Vai passar por isso, vai passar por essa detox, vai passar por essa higiene mental, essa limpeza, essa renovação. Você vai ter que parar de ouvir qualquer voz, vai ter que parar de dar acesso, né, àquelas coisas que parecem até bonitinhas, mas no final das contas estão destruindo, acabando com a sua paz. Porque nem tudo que entra facilmente na sua mente, sai facilmente da sua mente. Então, queridos, para a gente encerrar aqui, caminharmos, né, para o encerramento desse nosso bate-papo de hoje, você precisa proteger a sua mente como o maior tesouro que você tem. Porque dela, da sua mente, como disse Salomão, né, procedem as saídas, todas as saídas da sua vida, da sua alma. Dela saem suas emoções, dela saem suas atitudes, dela saem suas emoções, dela saem suas atitudes, dela sai a direção para a sua vida, meu irmão, minha irmã. E nunca se esqueça, tá? Que aquilo que você mais alimenta é o que mais cresce. Logo, se você alimenta medo, cresce medo. Se você alimenta desconfiança, cresce desconfiança. Porém, se você alimenta a sua fé também cresce, e crescendo a sua fé, cresce os seus resultados. O que é que você quer alimentar hoje? E se de tudo que nós falamos aqui fez sentido para você, comenta aqui embaixo assim, ó, eu vou proteger a minha mente. Eu vou proteger a minha mente. Porque, verdadeiramente, queridos, quantas vezes, né, a gente guarda ali, né, a gente tem maior medo, né, de perder um celular, de perder uma aliança, né, de perder um relógio ou qualquer coisa que seja, sendo que o maior tesouro que eu e você possuímos está aqui dentro da nossa mente. E quantas vezes a gente não tem, né, todo esse cuidado, todo esse apreço, né, com aquilo que é mais importante nas nossas vidas. Amém? Tá bom, queridos? Então, era isso que eu precisava vir aqui compartilhar, né, com vocês, para que sim, você realmente, né, cuide com valor, com apreço daquilo que você mais tem de precioso nessa vida. A sua mente, o seu coração, tá bom? Então é isso, faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família,
Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Os links para se inscrever no nosso grupo do WhatsApp e receber todos os dias mensagens que vão te levantar por dentro estarão aqui na descrição. Tá? Quiser falar comigo, só chamar lá. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.